tempo nosso. Só que o tempo de Deus, 10 e 22, o tempo nosso vem do grego, da palavra grega, crono, que é de cronologia, algo que se conta, que é tempo quantitativo. E o tempo de Deus vem da palavra grega kairos, que é tempo qualitativo, tempo que não se mede, não se conta. Ok? Então, o tempo de Deus é não, o tempo de Deus é o tempo de Deus. E benção só é benção quando é no tempo de Deus, amém? É verdade. Eu não, na verdade eu aprendi também que Deus não trabalha no tempo do homem, né? Nós temos o nosso tempo limitado e o do Senhor é um tempo ilimitado, porque Deus é eterno. É isso, é verdade, ok? Entendeu? Irmão, quem trabalha no nosso tempo é um controle de televisão. E ele tem que estar com a bateria boa para ele trabalhar no nosso tempo. Você aperta e muda de canal. Você pega a bateria fraca e ainda atrasa. Ainda não se identifica com o nosso tempo. Mas Deus não é um controle nosso. Ok? Vamos lá. Muitas das vezes, irmãos, escute só sobre isso, promessa de Deus. O nosso problema, muitas das vezes, escute só, muitas das vezes, Deus quer que estejamos no Salmo 40, versículo 1. Quem lembra o que diz? Muitas das vezes, Deus quer que estejamos no Salmo 40, versículo 1. O que diz? Esperei com paciência no Senhor. E a gente apressado pula para onde? Salmo 70, versículo 1. Apressa-te, Deus, em socorrer. Apressa-te, Deus, em livrar-me. Deus quer que a gente estejamos no Salmo 40 muitas das vezes. E nós queremos o Salmo 70. Ok? Devem saber que o tempo de Deus não é o nosso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Esse foi o comentário do primeiro tópico, né? Subtópico. Segundo, a hora não espera. Seu nascimento. Segundo subtópico, seu nascimento. Um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Gênesis 17, 17. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, lhe fez saber que ele era fiel. Gênesis 17, 19. Por ter rido, o nome do menino seria Isaque, que significa riso, ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, também não se conteve, e ao exemplo do marido também se riu no seu interior. Gênesis 18 e 12. Abraão aos 100 anos e Sara com 90 foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos os que souberam daquele milagre. Glória a Deus. Vamos lá, primeira coisa que eu quero comentar aqui. Essa promessa foi dada a Abraão quando ele tinha 75 anos. E ele recebeu a promessa quando? 100 anos. Então Abraão esperou quantos anos? 25 anos para receber uma promessa da parte de Deus. E muitas das vezes Deus promete a gente hoje, no próximo culto a gente já queria ter recebido a promessa de Deus que Deus prometeu. 25. Quem lembra quantos anos José passou para receber a promessa dele? Porque Deus prometeu em sonho para José que ele seria superior. Lembra do sonho? Quantos anos José passou? 17 anos. Porque 13. Por quê? Ele tinha 17 anos, está no capítulo 37 de Gênesis, versículo 2. Diz que ele tinha 17 anos quando ele teve o sonho e foi vendido. A Bíblia diz que quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos de idade. Então 30 menos 17, 13 anos para receber a bênção. Quando Deus falou com Moisés para ele apertar o povo, escuta só. Moisés ficou quanto tempo
em Midian, cuidando de ovelhas, esperando? 40 anos. Ele viveu 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto. Ele morreu com 120 anos, ou seja, ele esperou 40 anos pela bênção, ok? 40 anos. Então, a espera. Jesus esperou quantos anos para começar seu ministério? 30 anos para começar o seu ministério, ou seja, a espera. Esse é o problema nosso. Nós queremos tudo para hoje, ok? Essa é a espera. A gente pode comentar aqui. Glória a Deus. Já lê a Bíblia, vai ler a prova da questão e lê a Bíblia, não deu problema. É. Não deu tempo, dentro do processo. O sonho de José, você encontra a idade dele, Gênesis 37, versículo 2. Ok? Glória a Deus, tem que ter paciência melhor que precisamos aprender a esperar no Senhor, porque quem aprende a esperar no Senhor é fortalecido por Ele. E onde está escrito isso? Salmo 27,14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 146,5 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o Deus de Jacó, que tem o Senhor, tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Ok? Qual é? Eu não vi nenhum. Salmo 27,14 e Salmo 146,5. Agora, Isaías 40:31 diz assim: mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Se você espera no Senhor, suas forças serão renovadas, ok? Glória a Deus. Irmão, 40:31 Isaías. Se você faz parte dos que esperam no Senhor, a Bíblia tem uma palavra de ânimo, de fortalecimento para você, para aquele que espera no Senhor. O livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em pró ou em favor daqueles que nele esperam. 64:4. Não deposite a sua esperança no homem, em esposo, em esposa, em filho, em parente, em amigo. Não deposite sua total confiança nas pessoas, que até os familiares nos decepcionam, ok? Nos decepciona. Olha o que diz o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, 6 e 7, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Ok? Miqueias, capítulo 7, versículos 6 e 7. Amém? Agora vamos para o segundo tópico. Segundo tópico. Um homem abençoado. Segundo tópico. Um homem abençoado por Deus. Primeiro subtópico: a prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai. Mano, eu vou falar sobre prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai de Esaú e Jacó, Isaac foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou, guarde isso, ali Deus lhe falou, que não descesse ao Egito, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E a gente pode estar comentando aqui nesse primeiro, vamos lá. Bom, primeira palavra, prosperidade. Só a palavra prosperidade significa ausência de necessidade.
Irmão, quem é uma pessoa próspera? Escute só, uma pessoa próspera é uma pessoa que tem tudo aquilo que precisa para viver. Não é que tem muito, não, é que tem tudo aquilo que precisa para viver. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem tudo aquilo que ele precisa para sobreviver, para viver. Não é ter isso, aquilo, muitas coisas, não. É tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Prosperidade espiritual, de uma forma bem resumida, é intimidade com Deus. Isso é prosperidade espiritual. Intimidade com Deus. Vamos lá. Agora, o que é que gera essa intimidade? Nós falamos de prosperidade espiritual. Agora, o que é que gera essa intimidade? O que é que gera essa prosperidade espiritual? O que gera? Agora vamos aqui. É o tempo que você tira ou que você separa para o seu devocional diário. É o tempo que você tira ou separa para o seu devocional diário. É isso que gera a intimidade entre você e Deus. É o tempo que você tira no seu dia para meditar na palavra de Deus. Agora quem lembra? Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz? Salmo 1, 2 e 3. Capítulo 1. Aí é o 1. O 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e da sua lei medita de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, qual dá o seu fruto da estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então, a leitura da palavra de Deus gera intimidade com Deus, ou seja, o seu tempo devocional. Quem lembra que está escrito Lucas 4:4, quando Jesus estava conversando com o diabo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus, ok? Essa é a primeira parte para gerar intimidade você com Deus. Medite na palavra do Senhor. A intimidade com Deus, ela também é gerada pela oração. Quanto tempo do nosso dia nós temos se dedicado à oração, irmão? Os servos de Deus que conheci, escute só. Os servos de Deus que eu particularmente conheci há 20 ou 30 anos atrás, ele orava 2 vezes por dia. Primeiro, quando ele acordava de manhã. Segundo, à noite, quando ele ia dormir. Sem contar no momento de cada refeição diária, apresentando a Deus. Esses são os crentes que eu conheci há 20 ou 30 anos atrás, irmão. Eu ainda não era crente, mas já conhecia. E hoje? Será que nós temos feito isso? Quando eu vou comer um pão, eu sei lá quem fez aquele pão, quem colocou alguma coisa nele. Será que eu apresento ele a Deus? Né? É coisa para se pensar, ok? Então, a leitura da palavra, oração, gera intimidade com Deus. Irmão, nós precisamos viver em constante oração. Foi citado aqui ontem, acho que foi até pela missionária Lina, né? Orar sem cessar. Primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses 5,17 só diz isso: orai sem cessar, viva em constante oração. Agora voltando para Isaac, 1 Tessalonicenses 5,17, voltando para Isaac, irmão, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, porque ele era um homem de oração, um homem que orava. Você sabia que tem crente que ele é um homem de oração, ou uma mulher de oração? Ah, Deus me dá uma esposa. Ah, Deus me dá um esposo. Quando Deus dá a esposa ou o esposo, ele deixa de orar? Ele diminui. Ah, já recebi minha bênção mesmo? É assim? É assim que a pessoa faz. Com Isaac foi diferente. Você sabe o que Isaac estava fazendo quando Rebeca, sua esposa, antes de ser sua esposa, viu ele pela primeira vez? O que ele estava fazendo? Ele estava orando. Quando Rebeca viu ele pela primeira vez, ok? E onde está escrito isso? Gênesis 24, 66 e 64, diz assim: Isaac saíra a orar no campo. Isaac saiu a orar no campo, à tarde, e levantando os seus olhos, olhou, e eis que
os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. Ou seja, ele estava orando quando Rebeca viu ele pela primeira vez. Talvez ele estivesse orando por quê? Por sua bênção, por seu casamento, não é assim? Talvez dissesse isso. Um fosse outros. Gênesis capítulo 24, versículo 63 e 64, ok? Então Isaac estava ali orando quando viu pela primeira vez. Mas depois que ele casou, ele deixou de orar? Não. Irmão, a Bíblia deixa bem claro que foi aí que ele aumentou o tempo de oração. Acredita? Olha o que diz. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua esposa ou sua mulher. Já não era mais para Deus dar uma mulher para ele casar. Já estava orando pela sua esposa, para que ela pudesse crescer a família ali, né? Também a Cristina Esther também. Rebeca, Sara. Irmão, tudo o que aconteceu foi para exemplo nosso. Ana. A semente de Abraão, a senhora, né? Porque foi Sara, Rebeca, Raquel. Bom, Abraão também era um nome de oração, porque tinha oração de oração e tinha intimidade com Deus. Abraão, ok? Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19 diz assim: E disse o Senhor, mostrando a intimidade que Abraão tinha com Deus e Deus com Abraão. Olha a palavra de Deus. E disse o Senhor, Gênesis 18, 17 e 18: Ocultarei, Deus falando, ocultarei eu a Abraão o que faço? Eu vou esconder de Abraão, meu servo, o que eu faço? Deus falando, Gênesis 18, 17 e 18: Ocultarei eu alguma coisa a Abraão? O que eu vou fazer, eu vou esconder dele? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Não. Aí foi lá revelar. O que é que ele foi revelar a Abraão? A destruição de Sodoma e Gomorra. Ele não queria ocultar, então Abraão tinha intimidade com Deus, ok? Aquilo era um segredo de Deus, que ele não queria ocultar de Abraão. Eu vou revelar a Abraão o que eu vou fazer. Era um segredo, irmão. Você olha para mim, vocês. Você conta segredo seu a qualquer pessoa? Você só conta mais a quem você realmente tem intimidade. Você sabe que a pessoa é de confiança, né? Então aquilo era um segredo de Deus, que Deus já foi revelar para Abraão. O segredo de Deus, Deus não conta a qualquer um. E onde está escrito isso? Deus não conta? Salmo capítulo 25, versículo 14 diz assim: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Deus só conta seu segredo para aquele que teme a Ele, ok? Salmo 25, versículo 14. Jó estava vivendo, irmão. Você fala de Jó? Então vamos falar. Jó estava vivendo um momento do silêncio de Deus. Deus não se comunicava com Jó. Há meses, vocês acreditam? Há meses Deus não falava com Jó. Então Jó estava passando pelo silêncio de Deus. Olha o lamento, ou o desabafo, ou o discurso de Jó referente a isso. Jó capítulo 29, versículo 1 ao 4 diz assim: E prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guiava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Olha, o mais importante agora: como, isso é, Jó sentiu saudade dessa época, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Tudo que Deus ia fazer, Ele contava para mim, vinha e contava para mim. É isso que Jó está dizendo. Eu tenho saudade dessa época. Então Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, amém? Se nós quisermos ter intimidade com Deus, irmão, precisamos fazer aquilo que Esdras fez. Olha o conselho do Esdras. Se quer ter intimidade com Deus, você precisa fazer o que Esdras fez. E o que Esdras fez?
Quem lembra o que Esdras fez? Esdras capítulo 7. Olha o que Esdras fez. Se você quiser ter intimidade com Deus, você precisa fazer o que Esdras fez. Esdras capítulo 7, versículo 10. Diz assim: porque Esdras, escuta só, repetindo, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel. Olha para aí. Esdras preparou seu coração para buscar, ou seja, para aprender a lei do Senhor. Ele aprendeu, agora ele vai cumprir. Ele cumpriu, agora ele vai ensinar. Então precisamos preparar o nosso coração, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar as pessoas a lei do Senhor. Isso é ter intimidade com Deus. Amém? E se nós também quisermos ter intimidade com Deus, temos que receber, pegar para nós o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo diz assim, ó, Timóteo, isso serve para nós também, se quiser ter intimidade com Deus. Procura, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, que é a Bíblia do Senhor. Amém? Se quisermos ter intimidade com Deus. E o apóstolo Tiago, escuta só, irmão, se nós tivermos essa atitude, isso significa que estamos se achegando a Deus. E qual foi as palavras do apóstolo Tiago? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso é ter intimidade com Deus. Amém? Vamos agora para o segundo subdestino. Segundo tópico. 4:8. Vamos para o segundo subtópico. A bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. A gente pode comentar aqui, vamos lá. No caso aqui, irmão, da bênção divina, que é passada de pai para filho, é no sentido de que o pai é um servo obediente a Deus. Então, logo, como servo obediente, iria ensinar seus filhos a obedecerem ao Senhor. Quem lembra que está escrito aqui? Provérbio 22:6. Ô glória! Instrui ou ensina o menino no caminho que se deve andar. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele, ok? Vamos lá. Mas se os pais rejeitarem o conhecimento, eles vão ter o que para dar para os seus filhos? Nada, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você, como pai, rejeitou o conhecimento do Senhor, o seu filho vai ser prejudicado. Porque você, como pai, está pronto para exemplar, ensinar seus filhos, mas se você não buscou conhecimento, ok? E se você rejeitou, olha o que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, falando com os pais agora, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei do teu filho. Por que eu me esquecerei do teu filho? Deus está dizendo. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento. Se tu rejeitaste, tu não tem nada para passar para o teu filho. E se tu não tem nada para passar para o teu filho, o teu filho vai seguir o teu exemplo, não vai ter nada para oferecer para mim. Então eu também rejeitei o teu filho. Ok? É nesse sentido. Glória a Deus. Vamos lá. Mas quando um pai é temente a Deus, todos os seus filhos são abençoados. Quando um pai é temente a Deus, a sua esposa é abençoada. Foi a ministração que eu disse hoje. Quem lembra? Começa com o homem, aquele que teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos, aí deleita a sua esposa como a videira, os seus filhos ao redor da sua mesa. É desse jeito. Quando você é uma mulher que teme a Deus, seu filho é abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, porque eu já vi até temas de
campanha fala de quebra de maldição hereditária, né? A maldição, a pessoa fala a campanha para quebrar a maldição hereditária, mas é como disse, se a pessoa não buscou do conhecimento deles, não existe maldição hereditária. também não acredito nisso. A Bíblia diz que Deus diz, a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá, ok? A alma que pecar, essa... Onde entra a maldição? Escute só, irmão. O que é maldição? Pega. Sem causa. Maldição pega. Pega. A palavra de maldição pega. Como assim, irmão? Tiago não disse? Irmão, da mesma boca pode sair palavra de bênção e maldição. Aí ele completa dizendo, não é bom que seja assim. Aí o que o Salomão fala em Provérbio? Maldição sem causa não pega. Não pega, maldição sem causa. Mas se houve uma causa, ela pega. Dá um exemplo. Se o teu filho fez algo de errado contra você e você lançou uma palavra de maldição, pega. Porque houve uma causa. Qual foi a causa? Aquilo que ele fez de errado contra você. Por isso que nós devemos ter cuidado com o que falamos. Mesmo diante do errado. Ok? Pega. Vamos lá. Isaac foi uma pessoa abençoada porque recebeu instrução do seu pai, Abraão. E era justamente isso que Deus esperava de Abraão, irmão. Era justamente que ele instruísse seus filhos. E onde está isso? Olha o que diz. Irmão, Gênesis 18:19 diz assim, palavra de Deus, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de obedecer, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus está dizendo aqui, eu sei que ele, eu conto com ele, eu espero dele, que ele ensine seus filhos, por isso que eu vou revelar as coisas a ele. Irmão, e se Deus esperava isso de Abraão, ele espera da gente também, que nós instrua nossos filhos, ok? Vamos lá, se Deus esperar, irmão, talvez alguém diga assim, aqui na sala mesmo, aqui onde a gente está, irmão, mas eu tenho instruído meus filhos no caminho do Senhor, mesmo assim eles se desviaram. Tem gente que pode surgir com essa pergunta, mas mesmo assim eles se desviaram. Eu quero te dizer uma coisa, se esse for o seu caso, não se preocupe, porque o seu papel você fez. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, diz o quê? Quem lembra? Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu dirás, assim diz o Senhor. Ou seja, entrega o que é para entregar, fala para o teu filho o que é para falar. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque casa ou nação ou cidade rebelde é. Você fez o seu papel? Amém. Até porque os nossos filhos têm um poder de escolha dado por Deus, assim como nós temos, os nossos filhos também têm. Deuteronômio 30:19, Deus nos deu esse poder de escolha. Amém? E o que ele não pode esquecer é o que está em Gálatas 6:7. Deixar bem claro, olha, você tem direito de escolha. Mas tudo que você plantar, você colherá. Amém? Esse foi o segundo subtópico. Vamos pro terceiro? Meu Deus. A prosperidade material. Vamos lá. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. Deus dá bênçãos espirituais e também materiais. Quando o homem obedece a sua voz, a produção dos seus campos lhe deu 100% da colheita. É preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã. Como propalam os adeptos da falsa teologia da prosperidade, mas Deus promete abrir a janela do céu e derramar grandes abundância, repreender o devorador e fazer as nações perceber que seu povo é bem-aventurado, para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém?
Glória a Deus. Quem está comentando aqui rapidinho, vamos lá. Materialmente falando, Isaac foi um homem próspero. Qual foi o segredo, irmão, da prosperidade de Isaac? Primeiro, porque ele fazia as coisas na direção de Deus. Segundo, diz o texto que ele semeou, ou seja, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem trabalhador, ok? Ele era trabalhador. Sobre o trabalho, Paulo fala aos Efésios 4:28, diz assim, Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade, ok? Esse é sobre o trabalho. Irmão, o trabalhador sempre conquista, sempre prospera. Já o oposto do trabalhador é o preguiçoso. O que é que diz Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, ok? Provérbios 21:25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusa a trabalhar, ok? Provérbio 21:25. Bom, a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã. Fala agora. Eu ainda quero comentar algo a respeito disso. Existem dois extremos sobre trabalho e sobre preguiça. Primeiro, sobre preguiça. Tem gente que levanta 5 para meio-dia e já levanta dizendo o quê? Tem o que para comer? Esse é o preguiçoso, ok? Só levanta da cama para deitar no sofá porque está cansado de ficar deitado na cama, e vice-versa. Esse é o preguiçoso, e Deus não abençoa o preguiçoso. Deus é contra o preguiçoso, porque foi Deus que inventou o trabalho. E por outro lado existe o extremo. Qual é o extremo? O trabalho. O Deus que nos deu a ordem para trabalhar, nos deu a ordem para descansar. Nós não podemos viver só de trabalho, porque você esquece da sua família e esquece da sua saúde. Então nós temos que viver balanceado. O momento para descansar é para descansar. Há tempo para todas as coisas, amém? Glória a Deus, vamos lá. Esse fechando aqui o segundo tópico, vamos para o terceiro. Terceiro tópico. Um homem esforçado e trabalhador. Não é isso? A prosperidade, entramos no terceiro tópico. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Há pessoas a quem Deus, guarde isso, abençoa, e os adversários ficam com inveja, desejando o mal ao servo de Deus. Mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. Como amaldiçoar ele? Porque Deus não amaldiçoou. Deus converteu a maldição em bênção. A gente pode estar comentando aqui. Primeiro, Isaac era um homem esforçado, trabalhador, né? Primeiro, eu quero comentar sobre o seu esforço. Deus sempre, irmão, bateu nessa tecla de seus servos serem esforçados. E muito bem, onde está escrito? Josué, capítulo 1, preste atenção, o que ele diz. Josué, capítulo 1, versículo 1. Falando com Josué, esforça-te, versículo 1, 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Versículo 7, Deus repete, tão somente esforça-te. No versículo 9, Deus faz uma pergunta para Josué e reafirma o seu esforço. Versículo 9, não te mandei eu? Aí ele completa dizendo, esforça-te e tem de bom ânimo. 3 vezes no mesmo capítulo mandando Josué se esforçar. E a terceira, que é essa, ele vai, não te mandei eu não já te falei para se esforçar? Esforça e tem bom ânimo, ok? Bom, o esforço que queria dele, que Deus queria dele,
era até que o povo entrasse na terra. Depois entrou na terra, é o nosso esforço, é até ser arrebatado. Depois é só descanso. Era isso que ele queria também para Josué. E onde está escrito isso? Josué capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, ó, ele falou de esforço, aí esforço até quando? Aí Josué capítulo 1, versículo 15 diz: até que o Senhor te dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, até que ele dê descanso. Esforça-te, ok? Sobre o esforço. Amém, glória a Deus. Aqui encontramos as 3 vezes Deus falando com Josué. E sempre junto com a palavra esforço, irmão, está a palavra tem bom ânimo. Ter bom ânimo significa não seja uma pessoa desanimada. Jesus, por várias vezes, quando ele ia curar uma pessoa, um homem, uma mulher, ele dizia o quê? Tem bom ânimo. Ou seja, não seja uma pessoa desanimada. Era isso que ele queria dizer. E essas referências estão em Mateus 9:1, 9:22 e João 16:33. Quem lembra? É muito conhecido. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ok? Bom, o desânimo é natural na vida do ser humano. O desânimo é natural na vida do ser humano. O que não é natural é ele viver desanimado. É isso que Deus não quer, ok? E a segunda parte que eu quero comentar aqui é outra parte que eu quero comentar. Vamos lá. Sobre o ser trabalhador. Tem 2 extremos, já comentei sobre isso, né? 2 extremos de trabalhador, ok? Então Josué, a ordem para Josué era para se esforçar. Mostrei que Isaac era uma pessoa esforçada e trabalhador. Então o esforço dele e o ser trabalhador fez com que ele fosse abençoado por Deus, amém? E sobre o extremo do trabalho, irmão, sobre o extremo que eu citei, Eclesiastes 4, do 6 a 8, você vai encontrar: melhor é a mão cheia com descanso do que ambos cheia com trabalho e aflição de espírito. Para que eu tenho muito e me acabar, né? Então de nada adianta. Outro ponto que é importante que eu quero comentar aqui é: há pessoas a quem Deus, olha, sobre os invejosos, há pessoas, irmão, há pessoas a quem Deus abençoa, os adversários ficam com inveja. Por caso aqui, ó. Então, qualquer pessoa que Deus resolve dar um destaque, deve estar ciente de que, junto com o destaque, vem uma porção de invejosos. Isso é natural, aconteceu na vida de Isaac, aconteceu na vida de José, não aconteceu? De Daniel aconteceu? É isso mesmo, ok? Então saiba. Glória a Deus, vamos rapidinho aqui. Vamos lá, segundo subtópico. O caráter pacífico de Isaac. Ao sofrer terrível oposição dos invejosos, o ser aconselhado a sair. E ser aconselhado a sair do lugar onde prosperará. Isaac não fez questão, guarde isso, alguma, foi habitar no vale de Gerar, Gênesis 117, honrando o nome e a memória do seu pai. Isaac abriu os poços que seu pai abrira, e foram tapados pelos filisteus, e o chamou os poços com o mesmo nome dado por seu pai, por Abraão. Os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abrira, mas ele não os confrontou. Pode comentar aqui, segundo. Glória a Deus, vamos lá. Primeiro, Isaac, quando sofreu terrível oposição dos invejosos, ele não fez questão alguma. Por que Isaac não fez questão alguma, irmão? Por que não fez questão alguma? Oh glória! Porque ele era um pacificador. Muito bem, um pacificador. Isaac não fez questão de lutar, porque ele sabia que Deus era com ele. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Ok? Isaac sabia que para ser abençoado não dependia do lugar, não dependia
de outras coisas. O que dependia, a única coisa era se Deus era com ele ou não. Isso é isso que ele queria saber, para ele ser abençoado, ok? Vamos lá, trazendo isso para uma aplicação prática. Se Deus está conosco, a prosperidade é assegurada, a bênção é garantida por Ele. E isso acontece quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Aí sim, a prosperidade é garantida. Glória a Deus. Quem está no centro da vontade de Deus tem proteção tem proteção e provisão garantida. Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Algo assim também aconteceu com Abraão, o seu pai. Quem lembra da separação entre ele e Ló? Quem lembra? Ele deu o seu direito. Ele disse: Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se o direito era dele, por que ele deu? Por que ele não fez questão? Porque ele também entendia que não era um lugar, não era a circunstância que ia fazer ele ser abençoado, mas se realmente Deus era com ele. Então Abraão tinha certeza que Deus era com ele. Então, para onde você for, eu vou pular no posto, porque o que importa para mim é quem está comigo, não o lugar que eu vou. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro? É isso? Terceiro subtópico. Uma característica resiliente. Um caráter resiliente. Obrigado. Um caráter resiliente. Após perder a posse dos poços, Isaac não desistiu, mas que resistente, ele foi resiliente. Soube enfrentar as oposições sem exasperar, soube praticar a longanimidade, continuou mandando abrir poços e partiu dali e cavou outro poço e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reabote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Era o poço do alargamento concedido por Deus, livre da contenda. Isaac subiu dali a Berseba. Ali Isaac e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Daí Berseba significa juramento ou poço do juramento. Em meio a essas experiências, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão meu servo. Esse é o terceiro. Vamos lá, irmão. Caráter resiliente. Escuta só, resiliência é muito importante. Resiliência é a capacidade, você vai ver que identifica mesmo com Isaac. Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos e resistir às pressões. Isso que é ter um caráter resiliente. Todas as pessoas que são chamadas para liderar vão ter que lidar com essas questões, como, entre elas, as críticas, as calúnias, os invejosos, os vivas e os vaia. Não se deixe abater pelos vaia, nem se deixe se engrandecer pelos viva, porque no capítulo 28 de Atos, os mesmos que chamaram Paulo de homicida, foram os mesmos que disseram que Paulo era o quê? Um Deus. Então não se deixe. Então quem foi chamado para liderar, e você é líder dentro da sua casa, amém? Glória a Deus. E mais uma coisa aqui rapidinho. Após perder os poços, os dois, né? Poço, Isaac não desistiu. Aqui, irmão, se refere a perseverança. Amém? Vamos lá para o quarto subtópico e último. Obediência e submissão. Certamente esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Ele soube honrar seu pai e sua mãe, como manda o Senhor. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou a Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto. Isaac foi
amarrado sobre o altar para o sacrifício, e não se rebelou, mas obedeceu, submeteu-se à vontade do Pai. Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar, uma figura de Cristo oferecido em nosso lugar como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé. Abraão não executou, mas Deus aceitou como se ele tivesse executado. Ok? Esse é o quarto. Isaac, glória a Deus. Irmão, naquele contexto, Isaac foi imolado, ele honrou o seu pai. Ele não esperneou, não reclamou, não reagiu. Ele sabia que era ele ali que ia morrer, porque ele já estava acostumado com o seu pai a oferecer sacrifício. Mas ele aceitou numa boa, ele honrou o seu pai. E obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, este é o primeiro mandamento, e é o mandamento que há promessa. Ok? Efésios 6:3 diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Este é o mandamento com promessa para aqueles que honram pai e mãe. Ok? Bom, quando lemos essa referência do Isaac sendo imolado ali, só pensamos em Abraão, na obediência de Abraão, mas devemos dar o nosso foco também para a obediência de Isaac. Ele foi obediente, amém? Glória a Deus. Conclusão, que a hora já está avançada. A Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo.